E vamos para mais uma celebração, então, com o título Vida Plena em Tudo. Olha que interessante. Vida plena em tudo. Deus, Ele tem para você e tem para mim uma vida plena, não em algumas áreas, mas em todas as áreas, amém, queridos? Então nós vamos ir para o nosso texto de hoje, 3 João, capítulo 1, versículo 1 ao 2, que diz o seguinte: do presbítero ao querido Gaio, a quem amo de verdade, meu querido amigo, tenho pedido a Deus que você vá bem em tudo e que esteja com boa saúde, assim como está bem espiritualmente. Amém? Vamos aplaudir Deus esse texto, Jesus. Glória a Deus, né? Todos conseguem me ouvir bem aí, queridos? Estão conseguindo me ouvir? Tranquilo? Lá atrás, estão me ouvindo bem? Show? Então vamos lá. E se não, nós temos uma equipe técnica poderosa lá, que é o Thomas. Lá. Qualquer coisa ele aumenta. Muito bem. Então nós vamos conversar hoje sobre esse tema, vida plena em tudo, onde eu peguei então 3 João. Quem já leu toda a Bíblia uma vez na vida, levanta a mão. Uma vez. Ótimo, bastante gente, que maravilha, bastante gente. Nós vamos ver que o autor de 3 João é o mesmo autor de 1ª e 2 João, é o mesmo autor do Evangelho de João e é o mesmo autor de Apocalipse. Alguns divergem, acham que foi um discípulo de João, acham que foi um outro tipo de João, mas a verdade é, Igor, que sabemos pela forma de escrever que foi o João. Que João que escreveu essa carta? Jesus tinha 3 discípulos principais, lembra? Pedro, qual? Tiago, João. De jornal lembrou da música, né? Pedro, Tiago, João no barco. A gente já lembra dessa música. Por isso a gente aprende as músicas do Kids, para nós poder de fato lembrar. Jesus tinha 3 caras topíssimos na mão dele: Pedro, Tiago e João. O Pedro foi um dos grandes líderes da igreja de Cristo, mas Jesus, para conseguir convertê-lo, para Jesus conseguir pastoreá-lo, não foi fácil, né? Porque o apóstolo Pedro, ele era sanguíneo, Igor. O apóstolo Pedro era brabo. Então qualquer coisa que acontecia, ele já queria cortar a cabeça de alguém. Então tanto que Pedro teve um momento que ele cortou a orelha de um soldado chamado Malco, Léo. Mas a verdade é que ele não queria cortar a orelha, ele queria cortar a cabeça. O cara que caiu fora e foi a orelha. Aí Jesus, então, Tainara, exatamente, ele queria degolar o cara, era essa a intenção dele, né, Juliano? Imagina só. E Jesus pega e diz: Pedro, não faz isso. Aí ele vai lá na orelha decepada do cara, mutilada, e bota de volta a orelha. Fala: Pedro, não é isso que eu estou te ensinando. Você tem que cortar de modo espiritual, não de modo físico. Você tem que pregar o evangelho para zunir o ouvido, mas não cortar a orelha do cara. Está errado. Então Pedro era assim, né? Ele tinha dessas. Aí o apóstolo Tiago já era um cara mais pragmático, mais racional, era mais mestre. Tudo ele tinha que explicar, Cássio, tudo tinha que ser, não tinha muita emoção com o Tiago. Tudo tinha que ser explicado pela razão. Aí tinha esse 3º discípulo chamado João, que esse era coraçãozão. Esse abraçava Jesus, acreditava em tudo que Jesus falava, esse chorava com Jesus. Quando Jesus ia para o pé do monte, Cássio, ele ficava do lado de Jesus, ele queria estar com Jesus o tempo todo. Tanto é que alguns dizem que ele era o discípulo do amor, né? Se você ler com atenção, quem fala isso, que ele é o discípulo do amor, é ele mesmo, né? Ele mesmo fala que ele é o discípulo do amor. E depois ele mesmo fala que ele era o mais amado por Cristo. Não foi Jesus que disse, não foi ninguém que falou. Ele mesmo entendeu, não, eu sou o mais amado, com certeza, ele botou nos evangelhos. Tanto é que quando Jesus chega para Pedro, quando ele ressuscita, ele fala assim: Pedro, quando tu era novo, quando tu era jovem, você fazia o que você queria. Mas quando você for ficar velho, você vai morrer de um jeito que você não vai gostar. Ou seja, Jesus estava dizendo que Pedro
morreria crucificado por amor a Cristo. Aí Pedro, como um cara top, em vez de ele receber, Renato, dizer amém, Senhor, se é isso que tu queres, vamos embora. O que ele fala? Ele olha para João, que está do lado dele, e ele vai morrer como? Como que esse aqui vai morrer? Aí Jesus pega e diz: se eu quiser que ele fique vivo até que eu volte, qual é o teu problema com isso? Aí criou-se um rumor no meio dos discípulos que João não morreria. Tanto que o próprio escritor de Mateus disse que Jesus não disse isso, mas o povo achou que João não morreria. Mas o fato é, queridos, quando Jesus sobe aos céus e envia o Espírito Santo para a terra, esses 3 caras fizeram milagres, né? Pedro, na primeira pregação, ganhou 3.000 pessoas, confirmando que teve 3 perdões. Ele negou 3 vezes, perdoou 3 vezes. Jesus ganhou 3.000 pessoas para Jesus, né? Aí depois tu vai ver que o próprio João levantou paralítico. Era um sucesso, era uma liderança poderosa. João fez tanto discípulo, queridos, que ele fez tantas igrejas e confrontou tanto, Cássio, o sistema pecaminoso da época dele, que os caras decidiram exilar ele. Os caras decidiram jogar ele numa ilha chamada Ilha de Patmos, deixaram só pão e água, seu Iris, 40 dias lá. E naquela Ilha de Patmos, quando todo mundo achou que ele tinha acabado o ministério, que tinha sido calado de vez a voz do João, a Bíblia fala que Jesus dá para ele a revelação do Apocalipse. Por causa desse cara que você até hoje fala de chip, de Satanás, sabe? Então imagina só, até hoje nós estamos vendo vídeo, quem será que vai ser o anticristo? É por causa desse cara. Ele recebeu a visão, passou para todo mundo. Então esse cara aqui, queridos, ele está então entregando uma carta, uma terceira carta. Vamos lembrar, ele escreveu o Evangelho de João, ele escreveu 1ª, 2ª e 3ª João e escreveu Apocalipse. Nesse ponto do 3ª João, ele entrega uma carta principalmente para um discípulo dele chamado Gaio, que assim como Jesus tinha João, que era um dos principais na versão de João, certamente João também entendia que Gaio, esse homem aqui que vocês acabaram de ler comigo, esse cara aqui, o Gaio, era um dos principais discípulos de João, que estava sendo responsável por uma determinada igreja nas redondezas de Roma. E aí ele vai falar de novo, eu vou ler para vocês o texto de novo, olha só. Do presbítero ao querido Gaio, olha o que ele fala: a quem eu amo de verdade. Meu querido amigo, tenho pedido a Deus que você vá bem em tudo e que esteja com boa saúde, assim como está bem espiritualmente. Então nós vamos perceber aqui, queridos, que João, ele já está indisponível para liderar a igreja, para pastorear pessoas, ele está exilado, Léo. Então ele precisa de pessoas que deem continuação, Fra. Aí ele escolhe Gaio. Ele fala: Gaio, você sabe que eu te amo. Você é meu discípulo. Além disso, tu é meu amigo. E eu tenho pedido a Deus, tenho orado, que você vá bem em tudo. Não é vá bem financeiramente só. Vá bem profissionalmente. Não, vá bem em tudo. E que esteja com boa saúde, assim como está bem espiritualmente. Então aqui tem uma mosca, que maravilhosa. É Satanás vendo uma mosca aqui, rapaz. Mas o que é? Eu sabia que eles entravam em porco, mas em mosca eu fiquei sabendo agora. Mas tudo bem. Mas o que é legal, Igor? Ele está desejando para o Gaio o seguinte: você já está bem espiritualmente, você já está bem com Deus, você já ora, você já lê a Bíblia, você já prega, você já discipula, mas eu desejo que você esteja bem fisicamente. Olha só, eu desejo que você esteja bem no teu físico, você tem que estar com o teu corpo saudável. Olha a moça aqui, olha aqui, olha aqui. Vocês não estão vendo, mas eu estou vendo ela assim, desse tamanho. Uma vez ela estava lá, César, tome cuidado, hein? Vai para lá no César. Vai no César. Lá. É ele que tu tem que ir. É que a moça desse tamanho na frente na minha visão, rapaz. Você nem enxergava. Mas então, ele deseja que Gaio esteja bem fisicamente. Porque, olha que interessante, eu quero que vocês copiem isso na guia de vocês. Uma pessoa, quando é útil, vale a pena que se mantenha viva. Quando uma pessoa é inútil, não tem por que ficar na terra.
Por que um ser humano está na terra se for para servir a si mesmo, se for para servir a seus próprios objetivos e não relacionar nada com o próximo? Uma pessoa que está confortavelmente tranquila consigo mesma não mereceria viver. Porque Deus nos colocou nessa terra para fazermos a diferença na vida das outras pessoas. Então o João está dizendo o seguinte: Gaio, tu é um cara top. E desejo que você tenha vida longa, e desejo que você tenha vida plena, e desejo que você tenha uma saúde maravilhosa, para que você possa viver muitos e muitos anos, e assim ser bênção na vida dos outros. Imagina, Gil, você ser bênção por 50, 70, 80 anos na terra. Eu desejo toda a saúde para você. Quando eu lhe faço essa análise, eu pergunto: você na terra, vale a pena você estar na terra para as pessoas? A tua vida hoje representa algo que, olha, vale a pena você viver. Vale a pena você estar aqui. Como que você faz essa análise, queridos? Porque a nossa vida, ela se encontra primeiro em Cristo. Depois eu recebo Cristo dentro de mim. E depois eu transfiro Cristo para as outras pessoas. É esse tripé. Cristo lá em cima, em mim e nas pessoas. Qual que é a tua versão sobre isso, né? Então, quando nós analisamos esse texto, queridos, nós vamos perceber, Léo, que Gaio é discípulo de João, mas ao mesmo tempo amigo de João. Ele se tornou mais do que discípulo, se tornou um amigo. E aí nós vamos trabalhar agora essa vida plena em tudo. Vamos trabalhar aqui hoje 4 pontos. Primeiro ponto, então, vou destrinchar sobre o texto. Apenas ame. Apenas ame. O amor pelas pessoas te tornará uma pessoa mais leve e saudável. Galera, João, ele então foi conhecido como discípulo do amor, mas no princípio, Paulo, não foi assim. No princípio ele não era tão do amor assim. No começo, uma vez Jesus estava indo para Samaria, Jesus estava entrando em Samaria, e aí os samaritanos não receberam Jesus, não quiseram receber Jesus. E João pega e diz o seguinte: Senhor Jesus, tu queres que eu mande um raio matar todos eles? Porque eu não admito que o Senhor não seja bem recebido. Diogo, a paixão dele está correta, pô. Os caras estão rejeitando o meu mestre, mas a reação dele estava incorreta, que era matar as pessoas. Aí Jesus olha para João, né, e fala o seguinte: João, que espírito é esse que está sobre você? Você não pode pensar assim. Nós temos que pensar em salvar essas pessoas. Aí nós vamos perceber, meus queridos irmãos, que quando Jesus está na cruz, vale a pena entender essa parte teológica, esse contexto histórico. Jesus está na cruz, quase morrendo. Ele olha para João e fala o seguinte: João, eis aí a tua mãe. Ele fala para João olhar para a mãe dele, para Maria. Eis aí tua mãe. Aí ele fala para Maria: Maria, eis aí o teu filho. Mostrando o seguinte, que quando Jesus morresse, quem cuidaria da mãe de Jesus seria o apóstolo João. E quem cuidaria de João seria a mãe de Jesus, Maria. Gente, não tem alguém mais amorosa de modo bíblico na humanidade. Aqui eu falo, gente, não de forma católica, como os católicos fazem. Fazem até imagem. Gente, isso foi um exagero antibíblico. Não se faz imagem para nenhum tipo de personagem. Nem para Cristo se faz imagem, porque Jesus é um ser supremo. Jesus está invisível hoje. Está à direita do Deus Pai. Houve um exagero de honra a Maria, a Pedro, a Paulo, até João. Tem santo aqui, santo lá. Léo, está errado. Mas isso não tira o fato, Diogo, de nós admirarmos essas pessoas. De nós entender que elas foram pessoas santas mesmo, puras, não sem pecado. Sem pecado elas não foram. Mas a Maria de Norá, ela foi uma mulher maravilhosa. Uma das mulheres mais amorosas da terra. Ela foi a mulher escolhida para ter Jesus dentro dela. Então, ela amou pessoas, ela amou Jesus, ela amou tudo. Quando Jesus estava sendo perseguido, ela pensava com ela: por que meu filho está sendo perseguido e odiado se ele é o Filho de Deus?
Se Deus me deu ele para ser uma bênção para as pessoas, por que meu filho é tão odiado? E ela guardava para ela chorou ao ver Cristo na cruz. Essa mulher, então, depois de Cristo Jesus, que discipulou o apóstolo João. João aprendeu, então, sobre o amor. João aprendeu, então, querido, sobre como faz para amar pessoas. Se você ler 1ª, 2ª e 3ª João, você vai falar assim: meus filhinhos queridos que eu amo tanto. Então João está passando para Gaio o seguinte: você quer ter vida plena? Aprenda a amar de verdade. O amor te tornará uma pessoa leve e saudável. O amor, queridos, é uma decisão de tratar bem sem olhar a quem. Se você tem problemas com pessoas, se você não consegue perdoar pessoas, se você não consegue conversar com pessoas, se você abriga no teu coração ódio, falta de perdão, mágoa, rancor, você não vai conseguir encontrar a plenitude verdadeira da vida. Se no teu coração você se ofende por qualquer coisa que te dizem, é tipo aquela pessoa melindrosa, né? Ninguém falou alguma coisa dela, mas ela achou que foi para ela, e ela ficou braba, e guardou no coração, e dormiu pensando em como explodir a cabeça daquela pessoa, como matar aquela pessoa. Gente, é assim. As pessoas hoje, elas abrigam no coração muitas maldades, né? É muita coisa errada, muita mágoa. Seria uma água má. Então, como que você vai ter uma vida plena se você não aprender a amar pessoas? E nesse primeiro ponto, queridos, eu quero que vocês pensem bem. Se vocês estão amando as pessoas, inclusive pessoas que te odeiam. Falei para o Léo ontem, sobre o nosso evento Corajosos, né? Então, como nós estamos nas redes sociais, eu sei quase que todo mundo que está no Facebook, no Insta, eu sei todo mundo. E de vez em quando aparecem uns caras, Felipe, que me xingam no Facebook, no YouTube, me xingam, eu não sei o quê, aquela coisa, né? Aí parou uns 2 aqui no Corajosos, aqui. Entraram visitantes, né? Pastor, tu és um visitante, eu, glória a Deus, eu conheço esse irmão aí. Fui lá, já abracei, bem-vindo, irmão. Joguei reto a cara dele na farofa ali, com as linguiças ali. Coma bem! Capaz, gente, eu estou brincando. Levei ele até ali, conversei com esse, com aquele, eram os dois, 3, né? E Juliano, eu como pastor, eu não tenho direito nenhum de me ofender com ninguém. O evangelho é difícil das pessoas ouvirem. É difícil as pessoas compreender certas palavras. Então eu já estou acostumado com pessoas odiando o pastor, odiando a igreja. Isso é uma coisa que eu já me acostumei. Só que não deve só eu me acostumar por ser pastor, Fra. Todo cristão, claro que eu por ser pastor, a perseguição, Fra, vai ser maior, bem maior. Mas você por ser crente, algum tipo de pessoa, você vai ter 1, 2, 3 ou até mais, que vão pensar no teu mal, que vão falar mal de ti, e talvez você vai numa festa de 15, vai numa formatura, vai ficar uma cadeira do lado, vai sentar do lado dessa pessoa. Vai levantar e ir embora? Não. Tu vai usar do amor. Amor é uma ação mental. E você vai olhar para aquela pessoa e vai dizer: oi, será que chove hoje? Ele vai olhar assim, já está chovendo. Aí tu vai, é verdade, não tinha percebido a alteza que já está chovendo. Você já teve esse privilégio de conversar com o inimigo, já ou não? Quem já conseguiu trocar ideia com quem te odeia? Quem já conseguiu? Aí, ó. Não é fácil, não é fácil. Tu tá ali, tu sabe que o cara te odeia, tu tem print do cara falando mal de ti, tu tem vídeo do cara falando mal de ti e tu tá ali. Pô, como é que tá? Tranquilo? Glória a Deus, amém. Deus siga te abençoando. Que Deus siga te ajudando. Né? Como eu já perdi a conta de quantas pessoas já estão em nossa igreja hoje, que eles falavam assim: pastor, tu me perdoa por ter falado de ti, para me poder entrar na igreja, mas claro, pode vir. Aqui não tem, você já está perdoado por antecipação. Mas tu pode pensar: pastor, é fácil fazer isso? Não. Nem um pouco fácil. Como o senhor consegue fazer isso? Olhando para ele. Porque, né? Cá entre nós, alguém aqui já foi pregado numa cruz? Então, queridos, uma ofensa aqui, uma ofensa lá. Quando eu olho para Jesus, eu calo a minha boca. Senhor, perdoa a todos,
porque o Senhor perdoou coisas piores, gigantemente piores. Jesus na cruz, sofrendo dor, perdoa eles. Cara. Então, quando eu olho para nosso Senhor e Salvador, eu penso o seguinte: todos os meus direitos foram tirados naquela cruz. Então, se tu quer ser crente é levantar a mão em louvor, é orar e jejuar, mas principalmente, queridos, é amar os inimigos. Por que você acha que Judas foi discípulo de Jesus? Para que Jesus tivesse moral para falar: ame os teus inimigos. Dentro dos discípulos dele tinha um Judas. Lavou os pés de Judas. Teve ceia com Judas. Por que ele fez isso? Muito simples. Jesus nunca vai pedir para nós nada que ele mesmo não viva. E no dia que Judas traiu Jesus, Jesus recebe um beijo de Judas. É esse que é Jesus. Peguem ele. Jesus falou o quê? Ô, meu amigo Judas, você me trai com um beijo. Foi isso que Jesus disse. Então, galera, entenda. Você ter um amor por inimigos fará você mais saudável do que você ter ódio. Vocês entendem isso? Nós não amamos inimigos apenas porque os inimigos merecem. Muito pelo contrário, eles não merecem. Mas faz bem para mim não abrigar mágoa, ódio, falta de perdão contra ninguém. Michele me fala o seguinte: pessoas que nos atacam, elas vão ter a justiça de Deus sobre elas. Eu sou alguém que creio na justiça de Deus, mas eu não sou justiceiro. Creia na justiça, seja justo, mas não justiceiro. Minha vingança, diz o Senhor, ou seja, jamais se vingue com as próprias mãos. Se alguém errou contigo, alguém pecou contra você, alguém realmente vacilou contra você feio, perdoe, ame e entregue para Deus qualquer tipo de castigo, colheita, ou seja lá o que for. Você não tem nada a ver com isso. Jesus vai tratar com essa pessoa. E digo mais, se você se vingar, pode ser que Deus nunca mais bote a mão naquela pessoa, e Deus talvez trataria ainda mais pesado aquela pessoa, talvez, e você, com as suas próprias mãos, se vingou, e acabou que aquela pessoa não teve o mover de Deus sobre ela. E às vezes, César, Deus pode usar essa situação e converter essa pessoa. Trazer a pessoa para a igreja. Uma vez entrou uma pessoa aqui na igreja e tal. Aí meu irmão olhou. O que essa pessoa está fazendo aí? Eu falei: irmã, vem ver o lema aqui. O que está escrito aqui? Aqui você aceita, amado, transformado. Você quem? Todos. Então se você vê alguém aqui na igreja, tu não vai com a cara, onde é que tu queria ver ela? Aqui é o lugar para ela estar. Aí eu não consigo perdoar, pastor. Não, tem um lugar lá no fundo, tem que ir na frente, viu? Tu vai lidando. Tem 2 celebrações. Às vezes tem dessa, né, cara? Às vezes a pessoa fica meio assim: não, vou ir de manhã, que está indo outro de noite. Ah, não, tranquilo. O negócio é nós amar pessoas. O teu coração é ficar pleno, saudável. Gente, tem pessoas que têm infarto, tem pessoas que têm úlceras, tem pessoas que têm câncer porque não perdoam, porque abrigam mágoas. E aí começa a aparecer tudo que é tipo de tumor, tudo que é tipo de doença, queridos, que causou por causa da falta de amor. Não é fácil, queridos, mas é possível. Toda vez que você pensar em ter ódio de alguém, mágoa de alguém, olha para Cristo e fala assim: Jesus, eu não quero ter mágoa, porque o que essa pessoa fez contra mim não foi nem um pouco perto do que o Senhor sofreu. Amém, gente? Ponto 2, então, vamos lá. Para nós termos uma vida plena em tudo, tenha amigos. Ter pessoas com quem contar é um remédio para a alma. Faça, então, amizades. Eu sempre digo assim, queridos, que João, ele, apesar de ser o pastor do Gaio, apesar de ser o discipulador do Gaio, ele aplicou ali, Igor, algo que Jesus ensinou. Quando Jesus estava indo para o céu, ele falou para os discípulos: já não vos chamo mais de servos, e sim de amigos. Ou seja, é possível você ser amigo até mesmo de um discípulo, de um liderado que já entendeu, que já confia em ti, que já vai na tua palavra de instrução, ele segue a tua palavra, a tua direção, e você pode ter essa pessoa como sua amiga, né? Então, um amigo, queridos, ele pode ser aquele que cuida de você, ele pode ser um irmão em Cristo, que deve ser, inclusive, ele pode ser algum colega de serviço de outra igreja, mas que é irmão em Cristo, porque essas pessoas
Você vai poder visitar, vai poder fazer janta, vai poder abrir teu coração, vai poder falar o que você tem medo, o que você não tem medo, você vai poder abrir o coração. O ato de você ter pessoas para abrir tuas fraquezas, para abrir teus sonhos, para abrir teus projetos, é um ato curador. Vai em qualquer psicólogo, de 1 hora de conversa, 1 minuto o psicólogo falou. Ele só disse, bom dia, entre. Bom dia, saia. A maior parte do tempo, a pessoa falou, esbravejou, botou para fora suas dores, e no final ela disse, muito obrigado, psicólogo, por cada conselho que tu me deu, mas eu não dei nenhum. Ah, não. Porque o ato de abrir, queridos, o ato de ter pessoas para você ter um contato, para você ter um relacionamento, Cássio, é a melhor coisa que tem. Em Gênesis diz que Deus olhou para o homem e disse, não é bom que o homem viva só. Vou fazer para ele alguém que o complete. Aí eu pergunto para você, quem são teus amigos? Quem são aqueles que você janta, que você vai na casa, que você conversa de boa, sem ter medo de ser traído, sem ter medo que a pessoa vai contar para o brasileiro o que tu falou? Nós temos que ter essas pessoas. Eu me interfiro muito no meio dos jovens, assim, quando eu percebo que alguns jovens não têm amigos. Eu me preocupo com isso. Porque, principalmente na adolescência, cara, chega a ser até esquisito, César, um adolescente não ter amigo. Ele tem que ter aquela galerinha, aquela tribo dele, do skate, do videogame. Tem que ter a tribo, né? Os jovens casais têm que ter outros casais para conversar, né? Nós adultos, né? Idosos, temos que ter pessoas. Se você não tem amigos, eu já sei que você não é uma pessoa plena. Se você não tem amigos, algo de errado está acontecendo contigo. Se você não para ter amizades, você está doente emocionalmente falando. Ou você é egoísta que não pode que suje em teu sofá, não gosta que suje em tua casa. Ah, vai vir aquele ranhento do filho de não sei quem, vai sujar. Bom, eu me falo assim, galera. Se a tua casa serve só para você, tua esposa e teus filhos, ou teu filho, para que tu tem essa casa? Se o teu carro só anda você e tua família, tu não dá carona, tu não ajuda ninguém, tu não vai buscar ninguém, por que você tem todos esses bens, né? Nós temos que dividir, nós temos que partilhar, nós temos que ter pessoas que celebrem nossas conquistas, que nos ajudem a resolver nossos problemas. Não tem como nós sermos saudáveis, queridos, sem termos relacionamentos. Muitos casais, adultos até, o que eles só fazem, Rodrigo? Eles acordam, toma mate com o marido com a esposa, vai trabalhar, depois volta. Toma mate com o marido, não tem amigo. Não tem ninguém para conversar. Bota no teu coração uma coisa. Não é uma opção, pastor, eu acho que eu não vou querer. Não, é um mandamento, é uma ordem. Até porque o segundo maior mandamento é: ame ao teu próximo, como a si mesmo. Como você vai amar alguém sem que ela esteja próxima de ti? E vou dizer mais: quanto mais próximo, mais difícil você vai amar a pessoa. É que nem o cara, o empreendedor que entregou a vida para Jesus. Ele imaginou o seguinte, Léo, que é para amar o próximo cliente. Opa, próximo, mais um cliente, próximo. Não é cliente. É você amar pessoas. Ponto 3. Seja alguém de sucesso. Tenha plenitude em todas as áreas de sua vida. E aqui é interessante, gente, você vai ver aqui, o apóstolo João fala para o Gaio, tenho pedido a Deus que você vá bem em tudo, esteja com boa saúde, assim como está bem espiritualmente. Ou seja, é possível estar bem espiritualmente, estar bem com Deus, estar na igreja, mas é possível não estar bem fisicamente, eu não estar bem financeiramente, eu não estar bem emocionalmente. Você está falando com o Léo, né, Léo, sobre uma questão que no Corajoso o Léo sentou com umas pessoas, né? E aí um cara falou assim, eu sou 14 anos crente, ele falou, Jornal, sou 14 anos crente.
e estou com a minha vida destruída. Aí eu pergunto, é possível um cristão com 14 anos de caminhada estar com a vida destruída? Quem está errado? Deus ou esse homem? Porque nós vamos ver que João 10 nos vai falar que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. O diabo sim, veio para roubar, matar e destruir. Não estou dizendo que nós cristãos não vamos ter problemas, não vamos ter lutas, não vamos ter provações, mas vida destruída não vem de Deus. Então você tem que entender que a sua vida espiritual tem que estar bem, a sua vida emocional tem que estar bem, a sua vida financeira, ministerial, evangelística tem que estar bem. Como está a tua vida hoje? Se a tua vida está destruída, você precisa urgentemente de ajuda para estar com a tua vida plena. Vamos para o ponto 4 então, para nós fechar. Cuide de sua saúde. Sua saúde como um todo deve ser cuidada, preservada e usada. E agora aqui vai entrar então, queridos, depois de nós conversar tanto sobre vida espiritual, vida emocional, vida relacional, finalmente nós temos que entender que o que comporta o nosso espírito, a nossa alma, o nosso coração, é o nosso corpo físico, comandado por um cérebro, que em primeiro lugar, você tem que estar atento a algo chamado saúde mental. Ou seja, além da Bíblia, você deve ler bons livros, você deve assistir filmes que sejam edificantes, séries que façam bem para a sua cabeça. Você tem que estar insistindo em estudar aquilo que vai fazer bem para a tua saúde mental. É você não insistir em ser ou fazer aquilo que Deus não quer que você seja, não quer que você faça. É você não insistir em amizades que não vêm de Deus para a tua vida. Amizades tóxicas que te fazem até mal para a sua mente, para a tua saúde mental. Além disso, nós temos que cuidar com nossa saúde física. Ou seja, queridos, cada um aqui tem a sua vida cotidiana, o seu tempo livre, mas todos nós temos que entender que devemos fazer exercícios, devemos cuidar da nossa vida, do nosso corpo. Alguns vão para a academia, alguns fazem caminhada, alguns pulam corda. O que importa é você estar sempre mantendo o teu corpo em ordem. Porque se você não parar teu corpo, um dia teu corpo irá parar você. Essa é a ideia. Vamos ficar em pé então, gente, que a nossa chuvinha está batendo boa aqui, né, Jean? Então vamos à conclusão e vai ficar o que a chuva permitiu. Amém, então? Vamos à conclusão, isso aí. Deus tem vida em abundância para você, mas cabe a você se esforçar para vivê-la. Então cabe a nós, cabe a você, cabe a mim fazer tudo isso que eu falei para você aqui hoje. Amar pessoas, ter amigos em quem você possa confiar, amigos cristãos, ser alguém de sucesso em todas as áreas citadas aqui, não só em algumas, todas, e cuidar de sua saúde física. Feche teus olhos. Vamos fazer uma oração agora.